Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Rede Família Esportes, edição desta segunda-feira, 5 de agosto de 2013. E segunda-feira nada melhor do que repercutir o que de melhor aconteceu no Campeonato Brasileiro. Muitos gols, você vai ver repercussão da goleada histórica que sofreu o Santos na última sexta-feira, na última quinta-feira, sexta-feira. Olha, que coisa feia, hein? Manchou o futebol brasileiro, a goleada de 8-0 para o Barcelona. Nós estaremos repercutindo. Tem muita gente dizendo que o Santos não deveria ter jogado essa partida, muitas situações. O São Paulo, enfim, ganhou o primeiro torneio nesse ano. Parece que está conseguindo sair desse fantasma, né, do rebaixamento que assola no Campeonato Brasileiro. Foi até a Europa, acabou disputando alguns torneios, né, e o São Paulo conquistando esse torneio. Não é fácil não para o São Paulo, vai ter vida complicada, terá disputa de mais um jogo no Japão, e não vai ser fácil não, rapaz. Olha, situação complicada, o São Paulo joga acho que na sexta-feira, depois vem, né, com todo esse fuso horário, para domingo enfrentar a Portuguesa. Situação, hein? O São Paulo vai ter que mostrar muito futebol para tentar dar uma guinada de 360 graus nesse Campeonato Brasileiro. Você pode nos ajudar a fazer o Rede Família Esporte de duas formas. esporte@redefamilia.com.br ou através das redes sociais facebook.com/Rede Família Esporte. São as opções para que você possa interagir conosco aqui na Rede Família de Televisão, mais especificamente no Rede Família Esporte. Você que gosta de esportes, quer dar uma sugestão, alguma pauta ou fazer perguntas aos nossos convidados, essas duas opções, esporte@redefamilia.com.br ou através do Facebook, facebook.com/Rede Família Esporte, são as opções para você interagir conosco. Logo, logo, nós estaremos aí fazendo o programa ao vivo e aí essa interação será por telefone, será ao vivaço para você de todo o Brasil. Eu não tenho dúvidas que nós voltaremos a nos interagir muito mais com vocês aí que nos dão a honra de estarmos aí em sua residência apresentando o programa Rede Família Esporte. Vamos começar o programa de hoje com gols. 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, você vê agora na tela. O Atlético Paranaense venceu Goiás por 2-0 em Curitiba. Os gols foram marcados por De La Torre e Ederson. Tá aí então, né, alguns jogos, né, alguns gols que completaram essa 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos agora esmiuçar os principais jogos dessa rodada, começando primeiro pelo Corinthians, né? Jogando no Heriberto Rios, o Corinthians conseguiu segurar o ímpeto do Criciúma e com um belo gol de Renato Augusto abriu o caminho para a vitória corintiana. Vamos ver. O Corinthians com uniforme azul venceu o Criciúma por 2-0 com gols de Renato Augusto e Guerreiro. Faltando pouco para o encerramento, o árbitro chegou a paralisar a partida porque as duas torcidas insistiam em usar sinalizadores. Uma bela vitória do Corinthians, né? A gente já imaginava que o Corinthians pudesse jogar dessa forma. E na última sexta-feira nós até comentávamos sobre isso. O Tite exigiu dos seus comandados que trouxesse essa vitória. 2 jogos com vitória seriam importantes para que o Corinthians pudesse avançar e se posicionar ali do meio para cima na tabela. Era isso que o Corinthians precisava durante esse final de semana. E acabou conseguindo, né? O Corinthians conseguiu com essa vitória o resgate de um futebol que há muito tempo o Corinthians não demonstrava. É lógico que, e depois na fala do Tite, nós visualizamos que o Corinthians está muito focado na Recopa Sul-Americana. Eram 2 jogos difíceis contra o São Paulo. Então o Corinthians tinha um foco. E por isso que no Campeonato Brasileiro demorou um pouco para voltar ao normal. E agora sim nós vimos um Corinthians um tanto diferente, a começar pela modificação do técnico Tite. O Heriberto Rios é um estádio muito pequeno, de dimensões pequenas, um estádio que ele é estreito, podemos dizer assim, nas laterais. E por isso, né, quem joga no Heriberto Rios tem muita dificuldade para jogar contra o Criciúma lá dentro. O Criciúma costuma sufocar os seus adversários justamente pelas dimensões do campo.
E o Tite, né, como é um treinador que conhece, sabe os comandados que tem nas mãos, acabou modificando o time para poder jogar contra o Criciúma lá dentro. Colocando o Renato Augusto, um jogador importantíssimo, deixando o Emerson Sheik no banco de reservas, e acabou, não podia contar com o Pato também, que foi diagnosticado um problema ósseo, né? Mas deve ficar aí durante só essa semana parado e deve voltar no final de semana. Possivelmente o Pato deva voltar. Se tiver tudo em ordem, se a comissão técnica, o departamento médico decidir que o Pato deva voltar na quarta-feira contra o Santos na Vila, até porque perdeu mais um jogador por suspensão, por cartão amarelo, né? O Emerson Sheik tomou o terceiro cartão amarelo e não joga, então o Pato deverá estar presente. Mas ao que tudo indica, o Pato deve permanecer fora, né? Se condicionando tecnicamente, passando por um tratamento físico e no final de semana deve voltar normalmente. Então o Corinthians jogando com 2 meias, né? Com o Danilo e também com o Renato Augusto, e o Corinthians mostrando que realmente porque é o melhor time hoje considerado no Brasil. A tática definida pelo Tite foi muito bem tranquila, né? Isso demonstrou que o time corintiano estava muito bem alinhado, justamente pela forma de jogar e, mais do que isso, pela forma de marcar o seu adversário. Todos imaginavam que o Corinthians pudesse sofrer, e sofreu realmente um pouquinho. A gente viu que o Corinthians, muitas vezes, com alguns contra-ataques, algumas bolas pegas em velocidade, era normal, ficou muito tempo com a bola. Isso proporcionava ao Criciúma a possibilidade de ter um contra-ataque. Isso acabou acontecendo. Só que contra-ataque esses que foram muito bem inutilizados pela defesa corintiana. Aliás, a melhor defesa do campeonato, tomou apenas 5 gols, né, 6 com o último jogo, e o Corinthians demonstra que tem na sua equipe uma solidez do seu sistema defensivo. Precisava fazer gols e acabou nesse jogo contra o Criciúma fazendo 2 gols. O primeiro, um belo gol no chute de fora da área, e o segundo, num gol de pênalti, e que deu a vitória 2-0. Uma vitória justa, coloca o Corinthians na 7ª colocação, a 3 pontos, 4 pontos da liderança, né, do vice-líder, que até então era o Cruzeiro, que era o líder. Aí o Botafogo acabou vencendo e assumindo a liderança, mas muito próximo já dos primeiros. Se deixar o Corinthians chegar, não vai ser fácil, não. Muita gente até questiona. Não deixa chegar. Mas se deixar, não é fácil não segurar o ímpeto desses jogadores, essa experiência do time corintiano. Vamos falar agora do jogo em Brasília. Aliás, Brasília já está se tornando a casa do Flamengo. E o Flamengo vem se utilizando bem o fato de jogar numa arena tão importante que é a de Brasília. Jogando em Brasília, o Flamengo venceu o atual campeão da América. Fez 3 e afundou ainda mais o Galo Mineiro. O que será que está acontecendo com o Galo? Vamos ver. Nixon abriu o placar para o Flamengo no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Elias fez o segundo. E Paulinho definiu a vitória rubro-negra por 3-0. O Atlético Mineiro está na zona do rebaixamento. Olha, me espantou um pouquinho, né, esse 3-0 sofrido pelo Atlético Mineiro. Até que ponto a vitória na Libertadores está sendo diferencial para esse time jogar tão mal do jeito que vem jogando? Aliás, os últimos 3 jogos do Atlético Mineiro na Libertadores foram jogos de que o torcedor tem que ficar preocupado mesmo, né? Vencendo nos pênaltis, fazendo gol aos 47 do segundo tempo, no apagar das luzes, mas demonstrou ontem contra o Flamengo não é uma equipe das melhores, pelo contrário, uma equipe limitada tecnicamente, e o Flamengo demonstrou uma superioridade que há muito tempo eu não via sobre essa equipe do Atlético Mineiro. Ou os jogadores se conscientizam de que precisam jogar bola, senão o Atlético Mineiro está fadado à Série B do Campeonato Brasileiro. Imaginem os senhores, né, o atual campeão da Libertadores disputando a Série B do Brasileiro. Imagine que situação complicada. Eu acho que na história nós não tivemos uma situação como essa. Seria o Galo o primeiro a fazer essa façanha? Eu acho que não. Eu vou imputar essa derrota como ainda ressaca da conquista do título Libertadores. Só que já está na zona de rebaixamento e vai lutar agora para não cair. Em título vai ser muito difícil se pensar em título.
estando lá embaixo. Lógico que em termos de um clube importante e imponente igual o Galo, a gente não pode descartar nenhuma hipótese. Tem o campeonato inteiro pela frente, ainda estamos apenas na 11ª rodada do campeonato. Agora, a gente não pode se esquecer de que à frente deles estão os principais clubes brasileiros. Quer dizer, eu acho que pensar em título agora já é muita coisa para o Galo. Tem que pensar agora em não cair. Isso é o mais importante. Agora, que é difícil, estranho, no mínimo estranho, uma situação como essa, tomar 3 do Flamengo, por mais que tenha sido um campo neutro, né? Porque Brasília para o Flamengo também é um campo neutro. Não é a casa do Flamengo. Torcedores tinham lá milhares de torcedores do Flamengo, mas olha, sinceramente me espantou muito essa goleada tomada pelo Atlético Mineiro. Tratem de jogar bola, Atlético, porque o campeonato é muito difícil, é muito longo. Eu acho que não deve ter o Bernard mesmo, que deve ser vendido. O Ronaldinho Gaúcho me parece também que está tentando uma negociação. Olha, se perder esses 2 jogadores vai ficar muito difícil de pensar alguma coisa. Imagina a situação que chega psicológica também pro Mundial Interclubes. Tem que chegar bem. E o Atlético Mineiro não vem apresentando um futebol para chegar lá no Mundial e enfrentar um Bayern de Munique de igual para igual. Então precisa tomar cuidado. Botafogo e Vasco fizeram um belo jogo no Maracanã. Com Seedorf em grande forma, o Vasco bem que tentou, mas não conseguiu segurar a boa fase do artilheiro botafoguense, Rafael Marques. Acompanhe. No jogo disputado no Maracanã, o Botafogo abriu vantagem de 2-0 com gols de Rafael Marques e do holandês Seedorf. Ainda no primeiro tempo, André descontou para o Vasco. No segundo tempo, a pressão vascaína continuou e André fez mais um. Logo na sequência, Rafael Marques, numa bonita jogada, voltou a marcar e definiu a vitória do Botafogo por 3-2. Aí então, né? Que belo jogo, né? Lógico que o Botafogo vencendo a equipe a ser batida e nós imaginávamos que o Vasco pudesse pelo menos esboçar um pouquinho de reação contra o Botafogo. Mas é lógico que Rafael Marques e Seedorf são 2 jogadores importantes, principalmente o Seedorf, né? Esse é um jogador que vem dando o que falar, vem sendo o diferencial desse Campeonato Brasileiro. E a continuar dessa mesma situação, eu sinceramente vou colocar aí o Botafogo como uma das principais equipes a terem, né, o título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo saindo na frente, né, o Vasco conseguiu depois uma bela reação, chegou a empatar 2-2, mas no final aí o Rafael Marques acabou desempatando a partida. E aí, olha que belo gol, né? Juninho é o diferencial mesmo. Viu que belo toque do Juninho? Acabou empatando 2-2, mas depois no finalzinho o Vasco acabou tomando o terceiro gol e sacramentando essa vitória do Botafogo. Esse é o terceiro gol, olha lá, um corte, né? O zagueirão que dá carrinho dentro da área é pedir para tomar gol. Você não sai para fazer um combate dando o carrinho que o zagueiro do Vasco fez, pelo amor de Deus, né? Isso aí é o beabá do futebol. Você para na frente do cara e cerca. Se o cara chutar dos lados, mérito do atacante. Agora, qualquer jogador defensivo sabe, se der um carrinho ali, o jogador vai tocar de lado e vai ter o gol. Então, um zagueiro não pode entrar do jeito que entrou o zagueirão do Vasco. Infelizmente, foi uma atitude infantil, né, do zagueiro vascaíno que proporcionou essa derrota ao time do Vasco da Gama e, consequentemente, a vitória do Botafogo e a liderança da competição agora com 23 pontos ganhos. Já começa a dar mostras de que o Botafogo será o time a ser batido dentro dessa competição. Primeiro Grenal na história da Arena Grêmio. Muita disposição de ambos os lados resultou no empate em 1-1. Aliás, esse é o placar, né? Esse empate é o placar que mais consagrou e que mais revelou o quanto é parelho essa disputa Grêmio Internacional. Então, nessa disputa dentro dessa nova arena do Grêmio, esse primeiro Grenal marcou com esse 1-1, que é o placar
costumeiro entre Grêmio e Internacional. Vamos ver os gols. O Internacional completa o G4. No Grenal de ontem, na Arena Grêmio, os donos da casa saíram na frente. O árbitro marcou o pênalti de Williams em Kleber. Barcos bateu rasteiro e abriu o placar. Depois da arrancada e da bela jogada de Williams, Leandro Damião empatou o jogo. A partida foi bastante tumultuada. Os jogadores abusaram da violência. O resultado foram 3 cartões vermelhos. O jogo terminou empatado em 1-1. O Grêmio é o 9º colocado na tabela. Sempre quando tem Grêmio Internacional, você pode imaginar que seja um confronto assim muito disputado. A rivalidade é enorme, uma das maiores rivalidades hoje do Campeonato Brasileiro é o Grenal, né? Por isso a gente já imaginava que esse primeiro Grenal na Arena do Grêmio já pudesse ser marcado por circunstâncias adversas como essa de cartões vermelhos, expulsões, pancadaria, briga fora do estádio. Depois a gente vai mostrar também a briga de torcedores no Grenal. Quer dizer, uma situação como essa a gente já imagina, e quando se marca na tabela um Grenal, a gente já sabe que vai haver situações como essa, né? 3 expulsões, né? E aí o torcedor do Grêmio também está lamentando por essas expulsões, porque desfalca um time tão importante igual o Internacional, e a gente nunca pode, mesmo jogando dentro de casa, um Grenal é sempre um Grenal, a hegemonia, né? Dificilmente, a única coisa que diferencia um Grenal do outro é justamente o campo, é o mando de campo, é só isso, porque o fato como essas duas equipes se multiplicam em Grenal pode estar na fase pior que for. Se o Internacional está numa fase ruim, pega um Grêmio, acaba se dando bem, deslanchando, mesmo com o empate, acaba dando moral. Isso vice-versa, acontece também. O Grêmio pode estar mal, mas pega o Internacional num confronto direto, num Grenal, acaba se dando bem, o time se enche de moral e acaba seguindo. Então, como faz bem o Grenal tanto para o Inter quanto para o Grêmio, né, nessa disputa do Campeonato Brasileiro. É lógico que dentro do estadual, os dois acabam se enfrentando muito e essa rivalidade acaba ficando muito mais à flora e à mostra do que em outras situações. Agora, no Brasileiro são 2 jogos, né? Ida e volta, somente esse. Mas é lógico que essa rivalidade vem de muitos anos atrás. Então hoje, a gente falar em Grenal, a gente marcou o Grenal, a gente já sabe que vai ter situações adversas, né? Seja ele por expulsões, por muita pancadaria. Futebol mesmo tem, mas é muito pouco, né? O pessoal parece que vai para um Grenal para disputa de ringue, né? E aí acabam havendo as expulsões, as pancadarias, e se não é um árbitro rígido, rigoroso nas suas marcações, a coisa se complica, porque a pancadaria não é fácil não. E o lado negativo do Grenal, os torcedores rivais marcaram de brigar na estação de trem em Porto Alegre. Veja essa nota, que situação que se complica no término ou antes mesmo desse confronto Grenal. É possível ver que essas pessoas, que seriam integrantes de torcidas organizadas dos 2 clubes, trocam chutes, socos, pontapés. Além disso, quebram lixeiras, vidros, lâmpadas do local. E esse vandalismo todo continuou depois em um dos vagões. Depois do quebra-quebra, 2 torcedores do Grêmio foram presos. Na delegacia, os funcionários da Transurb não reconheceram os detidos e, por isso, eles acabaram sendo liberados. E, de acordo com a Polícia Militar, esse encontro na estação de trem de Sapucaia do Sul, que é aqui na região metropolitana de Porto Alegre, já havia sido combinado dias antes do Grenal através de redes sociais. Uma pena para o esporte. Realmente uma pena para o esporte. Aliás, já está na hora, né, da Polícia Civil começar a rastrear essas situações das redes sociais. Isso já é feito em outros estados, inclusive São Paulo, nessa coisa de marcar briga. Eu acho que já passou da hora de começar a punir, identificar quem são essas pessoas através das redes sociais e punir e fazer uma intervenção muito mais incisiva nessas brigas. Porque marcar briga em estação de trem, virou palhaçada isso aí já, né? Já virou palhaçada. Para mim, é um pouco mais de conivência da polícia de Porto Alegre, que a inteligência da polícia já sabe muito bem, através das redes sociais, que vai acontecer isso. Agora, por que não se toma nenhuma atitude com relação a isso?
sabe até onde vai ser. Eles marcam, dão a data, horário e tudo. Por que a polícia já não monta um esquema para pegar esses vândalos que estão lá? Agora, espera acontecer tudo isso, depredarem lá onde os usuários ficam, muitas vezes até cidadãos comuns que estão pegando o trem naquele momento por trabalho ou estudo, outras situações, acabam se envolvendo numa coisa como essa, risco até de serem agredidos por 10, 20, 30 vândalos, imbecis e idiotas que não têm o que fazer e que acabam marcando briga para vagões de trens e assim por diante. Está na hora de também pensar numa situação onde a torcida A não sai com menos de 2 horas depois que terminou o jogo, torcida B idem, quer dizer, já tem que se pensar em algumas situações como essa. Era de maioria gremista, a torcida sim, tinha algo em torno de 1.500 torcedores do Internacional, mas você acha que esses 1.500 torcedores do Internacional são bons torcedores? São torcedores, exemplares, maravilhosos. É lógico que o pessoal que vai num jogo como esse, limitando-se uma quantidade pequena de torcedores, não é coisa boa. Então eu acho que está na hora da polícia tomar atitudes enérgicas, drásticas e simplesmente, sabe fazer o quê? Começar a colocar jogos de uma torcida só. Mando do Grêmio, só torcedor do Grêmio. Mando do Inter, só torcedor do Inter. Aí começa a parar com essa palhaçada. Porque já não está mais dando, né, para suportar e ver imagens, nós chegarmos aqui de segunda-feiras, nas segundas e quintas-feiras, e ficarmos mostrando situações como essa, seja em Belo Horizonte, seja em São Paulo, seja na Bahia, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar que seja. Já está na hora da polícia tomar uma atitude séria com relação a isso. Prende o cidadão, bota na cadeia e durante os jogos, os dias de jogos, esse torcedor terá que ir até a delegacia e prestar lá um depoimento, ficar lá 2 horas com o delegado, ficar olhando para a cara do delegado, ou fica na carceragem sentadinho, quietinho lá. Tá na hora já de se fazer isso, porque não dá mais para aguentar esse bando de imbecis se degladiando em dia de jogos de futebol. Não cabe mais isso. A Ponte Preta recebeu o Fluminense na tarde de ontem para tentar subir na tabela. Porém, só conseguiu o empate que veio a 5 minutos do fim. A equipe do Rede Família Esporte esteve por lá e conta como foi essa partida. Na tarde deste último domingo, a Ponte Preta recebeu o Fluminense no Moisés Lucarelli, em Campinas. Antes do intervalo, o Fluminense adiantou a marcação, impôs forte pressão e só não abriu o placar pela boa atuação do goleiro Roberto, que aos 42 minutos pegou em 2 oportunidades a penalidade cobrada por Fred. O Fluminense voltou melhor no segundo tempo e abriu o placar logo aos 4 minutos. Após cobrança de escanteio, Wagner encontrou Rafael Sobis dentro da área. O atacante dominou e cruzou para Gum. No segundo pau, o zagueiro subiu mais que Diego Sacomã e testou firme. Festa do time carioca. Quando parecia que a vitória do Flu estava consolidada, a Ponte Preta conseguiu empatar. Aos 40 minutos, Alemão recebeu um lançamento longo pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro para o artilheiro William, que se jogou e completou para o fundo das redes. O resultado de 1-1 parece não ter agradado a ambas as equipes. Vou dizer o que do resultado? Nós tivemos no primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades, tivemos um domínio de jogo e no segundo tempo o Fluminense postou bem, tivemos enorme dificuldade em termos de penetração. E aí tomamos um gol bobo, né? Um golzinho bobo. Então chega a dar uma frustração, dá uma frustrada, né? Com certeza dá, mas é assim, a gente nunca quer tomar gol, indiferente de se é um gol trabalhado ou se não é, a gente não quer ver a bola balançar a rede. E que bom jogo, né? Lógico que a gente imaginava que tanto a Ponte Preta como o Fluminense pudessem se lançar um pouco mais ao ataque e tornar um clássico como esse um pouco mais vibrante e eletrizante. Mas a equipe do Fluminense colocou aí uma marcação muito forte na Ponte, né? Dificultou muito a saída da Ponte. A Ponte já havia mostrado um bom futebol contra o Coritiba e por situações, né, acabou tomando aí 5-3, mas a Ponte chegou a estar melhor jogando em Coritiba e aí dentro de casa precisava de uma vitória para poder tirar esse estigma, né, essa situação complicada que vive dentro da competição.
E o Fluminense veio até Campinas, né, comando o técnico Vanderlei Luxemburgo, acabou trocando de técnico, o Vanderlei já tinha conquistado uma vitória no meio de semana e precisava se autoafirmar com uma vitória sobre a Ponte Preta em Campinas. E o time veio muito bem postado, com uma visão de jogo diferente, com um jeito de jogar diferente. O Vanderlei já começa a dar uma cara nova a esse time do Fluminense. O Fluminense se lançou ao ataque no começo da partida, teve um pênalti, né, que o Fred acabou por duas situações tentando fazer o gol, e o goleiro Roberto fazendo belíssimas defesas, né? A primeira defesa ele cobrou mal, mas na segunda o Fred teve a oportunidade né, no rebote do goleiro fazer o gol e acabou não conseguindo. Então méritos para o goleiro, que visualizou certinho o jeito da batida do Fred e acabou fazendo duas defesas importantes. E aí com 1-0 todos imaginavam que a Ponte pudesse sucumbir. A Ponte teve também chances de fazer o gol, acabou não fazendo. E aí veio o castigo, né? A Ponte acabou sendo penalizada por esse fato de não fazer os gols no segundo tempo e acabou sofrendo um gol no cruzamento pelo setor esquerdo. E aí no segundo pau, um cabeceio indefensável para o goleiro Roberto. Ele cruzou toda a área para tentar, mas aí o cabeceio acabou batendo na trave, batendo no pé do Roberto e acabou entrando. E aí praticamente que bate o desespero, né? Em casa perder de 1-0 não é fácil. E aí o Carpegiani tentou de todas as formas, mudou, fez algumas mudanças táticas interessantes e importantes. O Diego Alemão começou a jogar um pouco mais aberto pelo setor esquerdo, com muita velocidade. E aí surgiu essa grande oportunidade para o William Batoré, né? Como é chamado de William Batoré, artilheiro como acabou recebendo esse passe, podemos dizer um passe com as mãos, né? do alemão, e acabou se lançando, né? Dando um carrinho na bola e acabou fazendo o gol de empate. Merecido para a Ponte? Lógico que não. Todos imaginavam que a Ponte pudesse vencer dentro de casa. Mas no contexto que estava a partida em si, perdendo de 1-0, faltando 5 minutos para acabar a partida, e já muita gente contabilizando essa derrota da Ponte Preta em casa, ou 1-1, um ponto, acabou sendo de bom tamanho. Lógico, não era aquilo que todos imaginavam. E após os jogos da 11ª rodada, vamos ver como é que ficou a classificação do Brasileirão. Você acompanha agora. O Botafogo em primeiro com 23 pontos ganhos, em segundo o Cruzeiro com 21, em terceiro Coritiba com 20, em quarto Internacional e Bahia com 19, em sexto Vitória com 18, em sétimo Corinthians com 17 pontos ganhos, em oitavo Atlético Paranaense com 16 pontos ganhos. Virando a página, nós vamos ver aí a segunda página, né, para que o time possa verificar a posição. Na 9ª colocação, o Grêmio com também 16 pontos ganhos. Na 10ª, o Vasco com 14. 11ª, Fluminense com 13. Flamengo 13. E Goiás também com 13 pontos. O Santos aparece na 14ª colocação com 12. Ponte Preta e Criciúma dividem a 15ª colocação com 11 pontos ganhos. E os 4 últimos colocados, Atlético Mineiro com 10. São Paulo 9. Portuguesa 8. E Náutico também com 8 pontos ganhos. Aí uma situação complicada também que vive o São Paulo, né? Ontem todos imaginavam, o São Paulo ainda que acabou contando com a derrota da Portuguesa. Se caso a Portuguesa tivesse vencido, né, o Vitória da Bahia, o São Paulo estaria amargando hoje a penúltima colocação no Campeonato Brasileiro. Então todos acabaram até comemorando essa derrota da Portuguesa lá na Bahia. Portuguesa que volta a jogar no meio de semana contra o Flamengo, e depois no retorno do São Paulo do Japão, já se enfrentam no próximo domingo. Então o São Paulo volta dessa viagem, dessa excursão, e já pega a Portuguesa. Parada difícil, não vai ser fácil não. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com mais um bloco do Rede Família Esporte.